alunos queridos! Eu sou o professor Henrique Clemente, professor da Oficina de Meio Ambiente. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante. Que assunto é esse, professor? Nós iremos falar sobre a primavera e também sobre a importância, de cuidar dos vasos nesta estação. Por quê? Porque a primavera é a estação ao qual as flores surgem, novas folhas surgem, a vida em si surge, dando motivos às mudas, aparências mudas, às plantas, e assim nós iremos fazendo este trabalho, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês uma orquídea de um vasinho. Esse vasinho estava naquelas lojinhas de pet shop, E aí, do jeitinho que tá aqui, ninguém quis. Acho que eu paguei R$ 10 nesse vasinho. Trouxe para casa, dei uma cuidadinha nele. E olha só, um talinho floral e outro talinho floral. No mesmo vaso, na mesma planta, vai vir 2 talinhos florais. Qual que é a importância agora de eu manter e conseguir fazer com que esses 2 talinhos florais abram com sucesso? Por que abrir com sucesso? Porque as pessoas acham assim: ah, professor, eu comprei uma planta lá em casa, tava linda as flores e tal, e aí depois morreu, eu cortei, que nem o senhor mandou, bonitinho, troquei o vaso, bonitinho, só que parou de querer, não quis mais dar flor, e quando deu a haste floral dela, não veio bonito que nem da outra vez. O que aconteceu? Muitas das vezes é pouco substrato que as pessoas colocam no vaso, esquecem, porque assim, substrato de orquídea é um pouco caro, E as pessoas acabam querendo economizar no substrato. E esse economizar no substrato faz com que a planta sofra bastante. Desculpa a rinite atacada, tá, gente? Faz com que a planta sofra bastante. Por quê? Porque ela vai ter que buscar recursos para o quê? Absorver o substrato, os nutrientes desse substrato. Por isso que muitas das orquídeas, quando vocês veem na casa de alguém, aquele monte de raízes para fora, é por quê? Porque não tem espaço lá dentro e não tem substrato suficiente para o quê? O desenvolvimento daquela orquídea ou até mesmo daquela outra planta, Porque tem pessoas que têm vaso em casa de uma determinada planta, uma babosa, uma baboseira, um pezinho de amora que nem aqui em casa tem. Tem uma planta aqui em casa que eu esqueci o nome, que eu ia falar o nome dela pra vocês e acabei esquecendo. Vou lembrar. E aí o que acontece? A gente acaba esquecendo que cuidar da planta não é só o ato de você colocar num vaso, regar lá 2, 3 vezes por semana e deixar a planta viver a vida dela como se nada tivesse acontecendo. A minha avó, por exemplo, ela tem um jardim na casa dela, como eu já mostrei para vocês, e tem plantas no vaso também. Ela tem uma paciência, sabe? Um cuidado, um carinho tão grande pelas plantas, que até conversar com as plantas ela conversa. Por exemplo, o pezinho de limão não estava legal, E aí ela pediu para mim lá tratar do pezinho de limão e ela conversava com o pezinho de limão. Pezinho de limão, volte a dar flor, volte a dar frutos, você é tão bonito. E começava a conversar lá com o pezinho de limão. Depois que a gente enxertou o pezinho, enxertou não, fertilizou o pezinho de limão, voltou à vida. Então, pessoal, cuidar de uma planta é você observar ela, Pegar ali um algodãozinho molhado, limpar as folhas, sentar numa mesinha e limpar as folhas com carinho, com cuidado. Vir aqui no caule floral dela, sabe? No caule aqui, ó. Vir aqui no caule, limpar ela com carinho, com cuidado. Observar se não tem formigas, no vaso, porque as formigas podem estar fazendo um formigueirozinho. Então, vai lá, olha, observa, Tira os restos de folha velha, tira os restinhos de substrato que já está em decomposição, há muito tempo. Troca o substrato. Se vier necessidade, assim faça. Para quê? Para que a sua plantinha viva com saúde, viva com bastante desenvolvimento saudável, tá bom? Aqui, por exemplo, é minha orquídea chocolate. Agora ela não está com talo floral, porque ela já deu talo floral. E observem que aqui atrás, tá vendo que tá saindo raiz, Raiz tá saindo aqui em cima para descer. Eu já não acho muito correto
ela tá fazendo isso. Então o que que eu vou fazer? Vou trocá-la de vaso. Só que a minha estratégia é o quê? É plantar ela dessa vez num tronco de árvore, para ver ela se desenvolver mais ainda. Aí eu vou colocar as duas orquídeas chocolate que eu tenho no tronco da árvore para poder se desenvolver. No caso dessa orquídea Phalaenopsis aqui que eu tenho, tá vendo? Ó, tem bastante raízes dentro, ó. Então nenhuma raiz está vindo por fora querendo sair. Então tem substrato. Mas por que que eu vou querer trocar ela? Para ela poder se desenvolver melhor, com mais saúde, né? Porque eu não curto vasos de plástico. Eu gosto de vaso de madeira ou vaso de barro, tá bom? Vamos para o próximo vídeo para eu ir continuando explicando para vocês. E vamos para o vídeo parte 2. Então lá, pessoal, nós estávamos falando da orquídea Phalaenopsis, né? Que está com 2 talos florais. A orquídea chocolate também, só que ela não está com talo floral, né? Porque já deu as flores dela. Então o que que eu faço aqui? Nesse caso, eu retiro esse vaso de plástico e vou replantar ele num vaso de madeira. No caso, é o que eu gosto, né? Ou até mesmo plantar em um vaso comum que não seja de barro. Porque as Phalaenopsis, elas gostam de raízes um pouco aéreas, né? Não tão como a minha Wanda, né? Minha lavanda tricolor, mas essa é a lavanda tricolor, que eu replantei ela num vasinho e ela tá super desenvolvendo, gente. Ela tá dando uns talão grosso. Eu não vejo a hora de dar a flor, porque a flor dela é absolutamente linda. Isso, sai da minha vida. E aí, qual que é a ideia aqui? É você tirar ela, né, desse vaso e replantar ela em um vaso de madeira, um vaso de pano, né, como eu já ensinei vocês a fazerem o vaso de pano. Replantar numa coquedama, que também é bacana a gente fazer. Para a nossa semana da dica, eu vou trazer o vaso de madeira, porque era para ter chego na sexta-feira. Através da Sedex, né, que fala, que traz as coisas. E aí não chegou ainda, então eu não vou conseguir trocar o vaso. Ó, tá vendo? Ó, sempre tá com cuidado, observando, né? Limpando a parte de dentro com bastante algodão umedecido. O ideal, gente, é limpar com água ou leite, tá? O leite tem propriedades que ajudam no desenvolvimento da folha nova. Tá vendo que essa folha tá querendo morrer, ó? Eu venho com leite, canela e vou limpando com carinho, com amor, com cuidado. Vocês vão ver essa folhinha depois como fica. Fica maravilhosamente nova, tá bom? E aí o que que nós vamos poder fazer aqui? Trabalhar do desenvolvimento dessa plantinha num vaso novo. Se essa semana chegar o vaso, que era para ter chegado na sexta, aí eu faço um vídeo trocando de vaso para vocês verem como que faz. E qual que é o ideal, pessoal? É vocês já terem vasos para vocês prepararem aí as trocas de vasos das plantas de vocês. Por quê? Primavera tá chegando aí e a primavera vem com novidades, né? Vem com raízes novas, caules novos, mudas, flores, talos florais, para vocês poderem ver aí as suas plantas se desenvolvendo com bastante saúde, tá bom? E também vou fazer a troca de um vaso, de uma Phalaenopsis, e pegar um vaso maior e plantar 4 Phalaenopsis num vaso só. Vocês vão ver esse desenvolvimento aqui muito legal. Dá para vocês fazerem essa troca de vaso, né? Colocarem 4 orquídeas num vaso só, mas um vaso grande, tá? Que eu vou mostrar para vocês qual que é. E vocês poderem plantar e pôr dentro de casa. Deixar, tipo, na estante, né? Naquelas mesinhas de centro de sala, até mesmo na mesa da cozinha, fica muito, muito legal. E quando floresce, então, rapaz do céu, a coisa fica maravilhosa, tá bom, pessoal? Essa é a nossa super dica de hoje, a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Observem aí as plantas de vocês, conversem com as plantas, não façam as podas por enquanto, tá bom? A não ser que a sua planta esteja com fungo, você não faça a poda, tá? Se tiver com fungo, aí você pode fazer a poda aí dos galhos que estiverem com fungo, tá bom? Uma orquídea que também tiver com as raízes apodrecidas, você vai ver no vídeo aí dessa semana como fazer a retirada dessas raízes apodrecidas para desenvolver-se novas raízes saudáveis, tá bom?
E aí também conversem com as plantinhas, não se esqueçam, calor intensivo, tá muito calor, né? Graças a Deus, porque eu gosto mais do calor do que do frio. O que vocês vão fazer? Vocês vão regar, né, de 2 a 3 vezes por semana, orquídeas e vasos que ficam no sol, regando até as 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde, tá? No caso das suculentas, 1 vez ou 2 vezes por semana, tá? Ótimo. Se a suculenta ficar no sol, 2 vezes. Se não fica no sol, 1 vez só é o suficiente. E outros tipos de planta que você já tem o costume de regar, né? Como plantas de chão, horta de chão, é bem dizer todo santo dia, tá bom? Beijo bem carinhoso do seu professor Henrique. Não se esqueçam de colocar aí a presença de vocês, né? Presente, participei da aula e até mais. Fiquem com Deus.